Fala, galera! Vamos a mais uma aula de literatura? Bem, hoje o tema, vocês já sabem, quem já me conhece um pouquinhozinho, sabe que não é dos temas que mais me agradam, mas é um tema muito importante, porque afinal de contas está na nossa lista da Unicamp para o vestibular 2022. Se não houver nenhuma mudança, né? Sei lá, é pandemia rolando, coisas sendo cortadas, mas enfim. O que está na lista hoje inclui um texto do período da colonização, do início da colonização aqui do Brasil, certo? Então a gente está falando do quê? Da Carta de Pero Vaz de Caminha. Então nós estamos falando aí do período da literatura de informação. Então, só vamos retomar, relembrar alguns aspectos que são super importantes antes de ir para a carta propriamente dita, beleza? Então vamos lá. A literatura de informação. Literatura de informação, como é assim chamada, porque é aquele período em que o Brasil foi descoberto, né? Ou melhor dizendo, é o período em que nós temos a chegada da frota, da armada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e aí os primeiros textos escritos, os primeiros registros, são registros importantíssimos para um conceito histórico, né? São importantes para saber como foi a primeira impressão deles diante desse novo mundo, que para os europeus era assim algo incrível, eles estavam vislumbrando uma natureza exuberante, um suposto paraíso diante dos seus olhos. Então vejamos como foram essas primeiras visões do europeu. Então vejam, lembrem-se sempre, estamos diante de uma visão eurocêntrica da nossa vegetação, nossa fauna e, é claro, dos nossos indígenas, o povo originário do Brasil. Nossa, acho que eu falei repetido, né? Vegetação, fauna. Ignorem. Vamos então à nossa aula tão importante, tá? Então vejamos quais são esses primeiros aspectos. Antes de mais nada, é bom lembrar que nesse período aí de finalzinho do século XV, início do século XVI, nós estamos diante da literatura de viagens, que vai envolver o quê? Vai envolver todos os textos feitos descrevendo, relatando como eram essas viagens. Então, nós estamos no momento da Era Moderna, acontecimentos importantes, descobrimentos marítimos, a invenção da prensa móvel por Gutenberg, isso é super importante. Afinal de contas, a gente já falou, ao falar do Renascimento, do Classicismo, a gente falou quão importante foi para a divulgação dos textos. Bem, a gente tem aí, com essa literatura de viagens, com a questão das grandes navegações, a geografia medieval passa por uma mudança considerável. Nós teremos aí o contato dos europeus com novos povos, portanto, novas culturas, novas religiões, embora eles queiram sempre impor a deles, isso é importante ressaltar, né? Eles vão impor a sua cultura, a sua religião, mas há esse contato, então há uma mudança, tá? Que ocorrerá aí. Só que nós não temos somente a carta de Pero Vaz de Caminha que nos interessa também outras. Aliás, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela inclusive vai ficar escondida. Falo disso já daqui a pouco, tá? A carta que mais rodou na Europa, que encantou os europeus com a visão desse novo mundo, foi a carta de Américo Vespúcio, a carta Mundos Novos, em que ali a gente tem as primeiras imagens deles, europeus, chegando ao novo continente, do ponto de vista deles, claro, bem bom, é importante ressaltar, com o relato ali que eles fazem desse povo diferente aos seus olhos, que eles vão colocar como selvagem, selvageria, sexo, essa paisagem deslumbrante que para eles vai ser uma espécie de um paraíso, né? Assim como visões aí de canibalismo, enfim. Então, é o que a gente vai ter registrado na Carta de Américo Vespúcio. Bem, com relação ao Brasil, que é o que nos interessa, o que a gente vai ter aí? Nós teremos o seguinte, a gente vai ter uma fase de um chamado Projeto Colonial Português. O que foi esse projeto colonial português? Foi um projeto que envolveu exploração e ocupação. Quando eles começaram com isso? Quando o Império Português, quando Portugal começou a expandir aí seu império, lá no período das grandes navegações, do século XV, e aí eles
tinham um projeto, né? Que o descobrimento do Brasil veio como uma consequência desse projeto deles, né? O projeto não era necessariamente descobrimento do Brasil, mas eles tinham aí a expansão do Império, estudos de navegação, então Dom Henrique, Escola de Sagres, vai ser bastante importante. Nós teremos outro marco importante desse momento, em 1434, quando Gil Enes ultrapassa o Cabo do Bojador, do sul do continente africano. Então, ali é que eles veem a possibilidade de chegar realmente às Índias. Então, tudo isso foi envolvendo esse projeto. E aí, Dom Manuel envia a Armada de Cabral à África, tá? Quando ele envia à África a Armada de Cabral, quem está dentro dela? Quem? Pero Vaz de Caminha, né? E aí, nesse momento, ele vai aparecer essa figura tão importante para nós, que é o primeiro, e será o primeiro a descrever o novo mundo de uma forma idealizada. Você fala, professor, você falou agora há pouco do Américo Vespúcio, como é que ele foi o primeiro? Não foi o primeiro? Então, mas ele vai ser o primeiro a descrever de uma forma muito idealizada, tá? A nossa Terra. E aí, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer no seu relato o fato de que essa terra recém-encontrada por eles tem uma mata incrível. Ele vai descrever, então, a nossa vegetação. Eu coloquei um trechinho mais à frente para mostrar isso para vocês, como é que ele descreve a nossa vegetação. A água abundante, então, em muitos trechos ele fala muito da água em excesso. Os animais exóticos, ele fala das aves. E, é claro, os índios, que eu coloquei entre aspas de propósito, né? Vamos mudar o termo, vamos passar a usar o termo correto, os indígenas. Então, ele também vai retratar muito. Aliás, ele retrata mais nessa carta os indígenas e o relacionamento deles com os portugueses, até do que propriamente a nossa vegetação, tá? Então, em termos de fauna e flora, ele vai falar pouco, comparado ao que ele mais fala, que é do povo, diferente de outras cartas da mesma época, ok? Bem, e aí toda essa descrição idealizada do Pero Vaz de Caminha, é muito importante ficar claro para a gente que isso vai ser um símbolo muito grande futuramente da nacionalidade brasileira e principalmente em outros textos, em textos literários relevantes que virão lá no século XIX, eles vão resgatar muito dessa escrita, tá? Então vai ser uma temática muito explorada na literatura. E mais pontos interessantes aí, qual era o grande interesse deles enquanto portugueses? Não era, conhecer essa vegetação nova, esse povo novo, fazer contato, não. O grande interesse deles era encontrar ouro, metais preciosos. E aí, salvar, entre aspas, novamente, os indígenas. Salvar de quê? Vejamos mais à frente, eu trouxe um trecho para vocês, tá bom? Então, aqui só para lembrar algumas características importantes da literatura das viagens, a gente tem aí a temática sempre presente desse paraíso tropical, né? Os autores serão divididos, aí a gente vai ter dois grupos diferentes de autores, aqueles que terão uma visão mais medieval, teocêntrica, é o caso do Pero Vaz de Caminha nessa carta, isso fica claro pra gente. Outros terão uma visão mais humanista, mais ligada ali ao Renascimento, tá? E que tipo de textos a gente vai lidar? Com tratados, com diários, como a carta dele aqui. A linguagem, como trata-se de literatura de informação, né, cartas, tratados para descrever essa nova terra, o que a gente tem? Uma linguagem muito descritiva, com muitas comparações. Aqui eu coloquei um trechinho da carta dele para provar isso para vocês, vejam. Bastará que até aqui, como quer que se lhes em alguma parte amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadouro. Então vejam, ele usando a comparação para descrever o comportamento indígena ali apresentado. A circulação. Os textos do Vespúcio vão ter ampla divulgação pela Europa, serão feitos espécies como a gente tem os cordéis aqui no Brasil, então são folhetos que vão ser divulgados pela Europa. A carta de Caminha não. Por que não?
Portugal acaba achando que vai ser um risco muito grande, porque tem o início dela, no início dela, Pero Vaz de Caminha coloca detalhes de como eles fizeram para chegar ali à terra, ao Brasil. Então, eles acham que vai ser um perigo muito grande se isso cair em mãos erradas, cair nas mãos espanholas, enfim. Então, fica trancado na Torre do Tombo, né? A princípio com o rei, depois ele manda para lá, e aí ninguém vai ter acesso. Ela só vai aparecer lá no século XIX, quando ela é enviada para o Brasil, uma cópia dela enviada para o Brasil. Aqui uma imagem do Pero Vaz de Caminha, vejam que fofinho, gente. Morreu cedo, né? 50 anos, vejam aí. Ele nasceu em Porto, em Portugal, perdão, e morreu um pouco depois, no mesmo ano que ele passou pelo Brasil, né? A frota armada seguiu o caminho para Calicut, na Índia, que era o objetivo de viagem deles, e ele estava ali dentro do navio, por quê? Porque ele era o escrivão da armada, óbvio, porque ele estava por ali, mas ele estava a caminho de Calicut, na Índia, porque ele foi nomeado escrivão da feitoria que seria erguida lá em Calicut. Só que lá ele morreu. Encontrei algumas datas, 15, 16, 17 de dezembro, mas foi ali, mês de dezembro, numa invasão muçulmana, dizem, tá? Que foi quando ele morreu. Bem, o que a gente tem de importante a falar dessa carta? Mais importante, né? Alguns aspectos já abordei com vocês, vamos a outros. A gente tem aí descrição das terras brasileiras, isso é muito importante, e é um documento importante tido como a certidão de nascimento do Brasil. Claro que não foi só ela, eu acabei não colocando aqui para vocês, mas nós tivemos essa carta feita, a carta do mestre João de Faras e a relação do piloto anônimo. Mas o mais importante, o mais famoso acabou sendo a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Bem, na questão estrutural, ela inicia como uma carta dirigida ao rei, em que ele faz toda aquela firula e tal, e depois ele passa a registrar como um diário os dias seguintes. Então, a gente vai ter registro de 22 de abril a 1º de maio de 1500. É um texto longo, são 7 folhas, divididas em 4 páginas. Ele vai ser organizado e ordenado cronologicamente, então segue a ordem dos dias vividos ali. O estilo é muito claro e objetivo, afinal de contas é um relatório, mas é interessante porque ele traz uma linguagem bem humorada, com trocadilhos, brincadeiras. Por exemplo, quando ele vai descrever as indígenas, as mulheres ali, ele compara com as mulheres portuguesas, fala do fato delas serem limpas, depiladas, ele brinca um pouquinho com isso. Mas o vocabulário dele é muito antigo. Os trechos que eu trouxe aqui são trechos já adaptados para o nosso português de hoje, tá? Mas é um português bem antigo que talvez vocês tenham dificuldade caso procurem. Haja vista pelo título, né? Que a gente tem o título aí, a carta do achamento. Achamento é uma palavra que nem existe para nós hoje em dia. Seria descobrimento, que é um título para a gente refletir muito. Descobrimento, mas descobrimento sob o ponto de vista de quem, né? Não é aula de história, mas é algo para a gente questionar. Pode ser que caia na Unicamp. Lembrem-se, toda leitura que a gente trabalha, ela não é abordada só na prova de literatura, mas ela está presente em todas as outras provas. E a gente tem aí uma riqueza de detalhe, o estilo dele é muito bacana, porque ele é muito detalhista ali, principalmente, como é uma carta, ele coloca muito das impressões dele. Então tem muito dele, Pero Vaz de Caminha ali, muito do pessoal, e ele registra também as impressões que ele tem dos tratamentos ali, das reações, tanto dos indígenas com os portugueses, quanto o contrário, os portugueses com os indígenas. Isso é muito bacana, né? Há trechos em que ele coloca que os indígenas estão lá mais à vontade, enquanto os portugueses estão ali mais presos. Coloquei nas próximas páginas aqui para vocês, antes da gente encerrar, alguns trechinhos, tá? Que eu enfatizei da carta, mas o importante é fazer a leitura da carta na íntegra, tá? Há um trecho que eu coloquei, eu peguei alguns trechos separados, mostrando como eles estavam, como era a busca por ouro e riquezas. E aí o Pero Vaz de Caminha tenta mostrar isso para o rei de Portugal, tá? Então, nesse começo aqui, aparece o seguinte: os indígenas vão lá ter o contato com o capitão, e aí vem um colar de ouro no pescoço, e vejam como são as impressões dele.
com relação à visão indígena. Porque olha o que ele coloca. Todavia um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com as mãos em direção à terra. E depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Aí na sequência ele coloca algumas comparações. Que eles apontaram para o papagaio, aí ele apontou como se, papagaio tem lá também, né? Apontou para o carneiro e eles fizeram caso como, esse não tem, mostrou a galinha, ficaram espantados. Então ele vai trazendo algumas comparações, tentando levá-los ao entendimento de que a terra, há ouro lá, há ouro nessa terra. E os indígenas estão mostrando isso aí pra gente, né? Então, isso é importante. Outra passagem, essa eu vou passar muito rapidamente, mas é interessante a gente ressaltar quem ficaria. Porque, espera aí, eles têm que deixar alguém. De 13 navios, 13 ou 14? Agora eu fiquei doida aqui, acho que são 13. Dos 13 navios que compunham a esquadra, um voltou para Portugal, claro, para levar notícias, para levar carta, mas os outros foram embora. Alguém tinha que ficar. Quem eles iam deixar, gente? Quem? Os degredados, olha aqui, né? Então eles iam deixar os degredados. Quem eram? Aquele povo que eles trouxeram lá, que estavam presos em Portugal. Quem não leu, leia, além da carta, óbvio. Outro texto que vai ajudá-los bastante, o livro Terra Papagaio, do Toreiro, vale muito a pena, tá? Do Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, mas vale a pena ler. Então, aqui ele fala sobre deixar alguns, né? Em outras passagens ele também fala que eles seriam importantes. Para quê também? Para estabelecer um bom relacionamento e para impor a fé cristã ali, reforçar a questão do catolicismo entre os indígenas. E aí, quais as impressões que eles têm? Né? Ele coloca que seria a impressão deles qual é? De que são pessoas muito simples. Olha, ele coloca gente bestial e de pouco saber. Então, olha, né, que absurdo, né? Já está deduzindo pelo pouco contato que tiveram de alguns dias apenas. Eles falavam línguas diferentes e já acha que a gente que é inculto, não conhece muita coisa, né? Mas é interessante que mesmo quando ele coloca isso, que eles têm pouco conhecimento, ele fala, apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. Então chama muita atenção na carta várias passagens em que ele fala da limpeza dos indígenas. Então ele fala aqui mais abaixo também, porque seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. Ou seja, são fortes, são saudáveis. Então ele fala muito disso, da beleza deles, né, da limpeza, da falta de pelos pelo corpo, da questão de tirar, né? Eles tinham barba, os portugueses tinham barba, os europeus, e eles não. E ele fala o mesmo das mulheres também, como eu citei há pouco aqui, acabei não colocando um trechinho aqui para vocês verem. Outra passagem importante a observar é quando ele fala sobre a bebida. Vejam, ele coloca aqui que, né, alguns até aceitaram o vinho dos portugueses, ao passo que outros não podiam beber. E olha o que ele fala a seguir. Mas quer me parecer que, se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Poxa, o que eles vão ganhar em beber dando os indígenas? Então, lembrem-se, a intenção do português qual é? É explorar, é tirar daqui. Então, é importante ressaltar isso também. E aí, só para a gente fechar, as impressões dele sobre a vegetação. Lembra que eu falei para vocês que, então a descrição bem menos do que eles falam. Leiam a carta quase toda, eles dão mais ênfase aos indígenas do que à vegetação. Então aqui ele fala sobre as palmeiras, sobre a folhagem que é imensa, o clima ameno, agradável, ele compara com entre Douro e Minho em Portugal, as águas infinitas e, por fim, a intenção deles com aquela gente que seria amansar e catequizar. Isso aqui é colocação minha, tá, gente? Mas ele vai falando, quando ele fala do contato deles com a religião, ele fala que a gente de tal inocência, se
nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não entendem crença alguma segundo as suas aparências. Olha que absurdo, já achou que eles não tivessem crença e fosse fácil conquistá-los através da religião. E aí em outras passagens ele fala, quando eles vão fazer a primeira missa, que tudo que os portugueses fazem, os indígenas copiam. Então se eles beijam, eles vão lá e beijam também, eles acompanham a uma missa. Então ele vai descrevendo todo esse contato inicial, tá? É importante que vocês leiam a carta na íntegra e, se possível, façam um outro vídeo dando mais detalhes, fazendo análise de outros trechos para vocês, tá bom? Beijos, fiquem bem e até mais.